Como é que foi essa coisa? Como é que a escrita tocou você? Você é uma professora que sempre trabalhou com educação infantil, né? Há mais ou menos 3 anos, né, que você publicou Luísa, o primeiro livro. Isso. Você contou um pouco da história da sua filha, né? Como é que a escrita tocou você? Como eu já havia comentado algumas vezes, no final da faculdade, né, fazendo aquele famoso TCC, eu fazia nesse sentido, relacionado à literatura infantil juvenil e toda a sua importância, não só para incentivo à leitura, como também de ajudar no desenvolvimento, né, do caráter, aquela coisa toda. E eu gostei do assunto, tinha que pesquisar e escrever bastante. Aí eu falei, quer saber? Avaliando as histórias, eu senti que eu podia fazer também. Comecei a rabiscar alguma coisa ali, né? Isso aí só lancei bem depois. O livro Luísa veio bem depois que você concluiu o curso, é isso? Depois, naquela época eu comecei a rabiscar alguma coisa, né? Final da faculdade, foi em 2007. 2007, rabiscar. Aí muita coisa aconteceu, muita correria e tal, né? E aí, quando foi em 2016, surgiu uma oportunidade. Eu já tinha o livro na gaveta. Aliás, eu tinha vários textos na gaveta. Eu escolhi o Luísa para começar a publicar, porque eu tinha ganhado a minha filha, Luísa. Aí, em homenagem, aproveitei, né? O pique ali. E falei, então, estava toda feliz com a minha filha. Falei, vai ser Luísa. Vai ter um momento e fiz várias coisas ao mesmo tempo ali. Eu me lembro que tinha um pouco mais de um ano, né, que nós tínhamos iniciado o projeto Prazer da Leitura. Sim. Aqui em Linhares. E nós fazíamos encontros literários em alguns locais, em alguns bares e tal. E eu me lembro que você chegou lá um pouco assustada, né? Parece que você não estava fazendo parte ainda daquela realidade. Não estava, né? Depois você alçou voos, né, Geilda? Eu até comentei com o Reuber estava tocando lá naquele dia e tal, o Josmari, o Marcelo, o Célio, aquele pessoal todo. E aí eu até comentei com o Reuber, eu me sentia muito abraçada. Eu nem fazia parte ainda e tal, eu tinha sido convidada para ver, né, sentir o clima, e de repente me abraçaram já como escritora. Você foi muito bem recebida, na verdade. Sim, né? Eu ainda ia lançar o livro. Então eu realmente não estava preparada para aquela recepção toda. Aí eu falei, me senti à vontade, inclusive isso me ajudou, me impulsionou a continuar. Essa recepção calorosa que eu recebi do grupo literário aqui da nossa cidade. E como é que a sua prática de leitura, Geisa, influenciou na sua decisão de escrever? Como eu já havia falado com você também, eu sou apaixonada pela literatura simples, aquela, né? E tem o Ariano Suassuna que fala eu morro de rir com ele, que eu me lembro das piadas dele, sobre o hábito da leitura, né? Que ele não tem um hábito, ele tem o prazer. Eu também me sinto assim, porque quando você fala de hábito, dá a entender... Ele fala da paixão, né? Da paixão, eu tenho do prazer. verdadeira paixão pela literatura. Que quando você fala de hábito, dá a entender que você tem um horário para fazer as coisas, né? Eu, pelo menos, eu tenho essa interpretação. E eu não tenho muito essa coisa do horário. Eu vou na emoção. Eu estou afim de ler hoje. Eu vou ler hoje. Eu estou afim... Ou eu não estou... De repente eu não estou lendo um livro, mas eu estou fazendo outras leituras. Então a leitura está presente a todo momento, né? Aí, sei lá, eu prefiro usar o termo prazer do que o hábito. Eu prefiro. Eu sei. Tem um escritor, um referência? livro, uma referência assim forte? Sim. Que marcou sua trajetória como leitora? Sim. Nessa linha mais infanto-juvenil, eu sempre gostei da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado, essa linha, né? E aí foi aumentando o texto. Que são referências muito fortes para a literatura infanto-juvenil. Infanto-juvenil, o famoso Ziraldo também, né? O Maurício de Souza. E o tempo foi passando, eu fui ampliando também as minhas leituras. Eu gosto muito, até trouxe um aqui para você ver, que é o do Jorge Amado. A simplicidade da escrita e da leitura dele me encanta, né? E por aí, tem vários Jorge Amado livros. É uma leitura regional riquíssima, né? Riquíssima. Assim como nós temos tantos outros escritores brasileiros que marcam uma determinada região na sua literatura. O Ariano Suassuna é um deles. Eu gosto muito dessa simplicidade da região do Nordeste, gosto muito. E como eu sou dessa área do Norte, né, do Espírito Santo, ali já divisa a cultura mais regionalista, com a Bahia, né? Então, tipo assim, quando eu leio um texto assim, eu leio vários textos, mas quando eu leio assim, eu me sinto melhor. Eu me lembro de palavras que eu ouvia na minha cidade, na minha região. Parece que eu estou lá, junto com eles. Eu nem sou da região, mas eu me sinto da região. De tanto ouvir as mesmas palavras, né? Alguma coisa assim. Então,
A leitura, para mim, transcorre com facilidade, essa leitura nordestina, porque é coisas que eu já ouvi bastante. Então. A leitura faz o leitor, então, se sentir dentro da história. Dentro da história. E quando você já tem uma certa proximidade com algum vocabulário... A identificação é muito mais forte. Aí que você se identifica mesmo. Ô, Geisa, aí a gente está falando do dia 25 de julho, né, quando se comemora no Brasil, Dia Nacional do Livro. Como é que é a sua prática de escrita? Eu faço essa pergunta para vários escritores, até porque nós temos um público, né, que assiste o programa Assim para a Literatura, que se interessa por leitura, mas tem muita gente que se interessa por escrever, até porque é muito difícil um menino ou uma menina que passa pela escola que nunca escreveu uma poesia de amor para o coleguinha ou para a coleguinha, né, Geisa? Essa fase as pessoas são muito incentivadas. Para que essas pessoas tenham referências da sua atividade, como é que é a sua prática de escrita? Você escreve todos os dias, você escreve no fim de semana, num determinado feriado? Por favor, Geisa. Eu costumo dizer que assim, que eu escrevo sempre, primeiro no plano mental, para depois ir para o plano físico, né, que é o papel. Então, eu não escrevo todos os dias no papel, no plano físico, ali no computador. Você fica construindo a história na sua cabeça? Todo dia eu estou construindo, estou escrevendo. Às vezes eu sento e escrevo. No papel ou no computador, no notebook. Às vezes eu sento, não é todo dia. O Luciano até ri da minha cara. O Luciano escreve todo dia certinho. Eu não escrevo quando eu quero, o dia que eu quero. E sai o livro. Sai o livro do mesmo jeito, porque quando eu vou, eu já estou com a empolgação que eu estava guardando há muito tempo. Então, e você escreve como assim, surge um determinado momento, como se fosse um insight, você vai lá e escreve, é assim, Leide? Quando já está... Eu falei, a história está elaborada? Não, a história não, os passos. Aí eu estou muito emocionada com aquilo tudo, falei, agora eu tenho que jogar aqui, senão eu vou explodir. Colocar no papel. Aí vou lá, entendeu? Pô, começa a construir mais e mais. Às vezes eu estou lá fazendo uma comida e tal, fazendo alguma coisa, estou lá no personagem. Ai, pode queimar o arroz também, tá? Eu sei. Estou lá no personagem. É dona de casa, mãe, professora e escritora, né, Geisa? Eu falo sozinha. Eu sei. Já gravou, né? Eu falo sozinha, aí os meus filhos já sabem. Quando eu estou falando sozinha, a ideia está fervilhando na cabeça. Pensamento, estou pensando, eu falo isso frente do espelho, conversando ali e tal. Eles passam, mãe, não tem jeito não. E sai, já está acostumado, né? Eu sei. Você já chegou a mudar o final da história na hora que você escreve? Já. Já chegou a mudar o final da história? Já. Acontece isso com muita gente, né? Já. Porque, de acordo, né, com o enredo ali, você vai levando, aí você vê que não está fechando. Não está fechando direito, então você tem que mudar, você tem que trocar algumas peças de lugar, né? Como se fosse um jogo ali, então você tem que trocar. Senão, já aconteceu. Os seus personagens são baseados, além de Luísa, que a gente sabe que é em função da sua filha. Uma homenagem à minha filha. Homenagem à sua filhona. Os seus personagens são baseados em pessoas da vida real ou são baseados em outros personagens dos livros que você leu? Também é uma mistura. É uma mistura do que eu já conhecia na vida real e do que eu conhecia também na ficção, né? E sempre fazendo um estudo, como eu já comentei, fazendo um estudo de como ajudar o leitor em alguma coisa. Eu sou professora, então eu não sei escrever apenas para a pessoa morrer de rir, para achar graça. Eu tenho que escrever alguma coisa que seja edificante. É uma atitude pedagógica. É pedagógico. Eu não consigo, né? Se eu não estiver ensinando alguma coisa, não dá para mim. Pedagógica é quando a gente fala, né, Geisa, no sentido de educar, não é isso? Intencional. Uma leitura, a minha leitura escrita ali é intencional. Não faço, Geisa está fazendo para vender livro, para aparecer, para ficar bem com a galera dela. Não. Tem um bem maior. Objetivo. Tem um bem maior que você representa. Pedagógico. Geisa, quantos livros publicados até? Quantos livros escritos e quantos livros publicados até agora? Então, 3 coletâneas, 7, mais ou menos. 7 publicados? Isso, publicados. E mais um que tá um projeto novo que está saindo aí. Que a gente vai falar no finalzinho. Isso. Da capinha vermelha que você me mandou. Geisa, fala de um livro seu, aí pra gente finalizar com esse outro que você vai publicar ainda. Tá. Esse último livro foi a coletânea Infanto Juvenil. Que a gente vai mostrar a capa, né? Isso. Aqui, pro telespectador. Organizado pela editora Jordem, né?
pela organização lá da Neuza, da né? Neuza Jordan. É dela, né? Exatamente. É dela. Então, assim, ela me fez o convite, eu participei da primeira, essa é a segunda e já estou na terceira. Vai sair mais um. Ótimo. Tá? Terceira coletânea. Então, ela também é pedagoga, ela tem toda essa linguagem. Ela falou, Geisa, queria você comigo, vamos lá, manda seus poemas para cá, a gente faz um esquema. Eu falei, então tá. Imediatamente a gente fez uma conexão e saiu aí 2 coletâneas novas. Né? Essa verdinha que é só de escritoras, é de escritoras e de escritores? Você não tem assim essa... escritores capixabas. Que produzem literatura aqui no estado. Capixabas. E pode ser iniciante, pode ser mais veterano, não importa, mas é capixaba. Inclusive o sentido do trabalho da Neuza é promover a literatura capixaba. Promover. Fala rapidinho do livro que você vai publicar, para que nosso telespectador possa conhecer. A gente vai colocar também a capa dele aí, para aparecer. Esse livro é muito interessante, porque... Qual é o título, gente? Se chama Jaqueline. Jaqueline é um conto pequeno, bem menor do que o do Luísa, e ele fala um pouco da escravatura. Também no sentido de representatividade e tal, né? E essa importância da mulher negra, aquela coisa toda, numa linguagem tranquila para as crianças. Só que o barato desse livro é que eu não fiz sozinha. Deixar bem claro, não fiz o livro sozinha. Foi um trabalho, foi um projeto de leitura que eu fiz com a minha turma no ano de 2017, uma turma de 4º ano. A turma de alunos. Isso, turma de alunos, 2017, fizemos um projeto de leitura, que ao final nós tínhamos que levar os contos, e ao final, vamos escrever um agora, hein, do nosso jeito. Então, esse Jaqueline surgiu assim, foi uma produção coletiva, entre as crianças e eu. E aí o negócio ficou tão legal que foi inclusive publicado num jornal em São Mateus. Eu sei. Que é o ambiente que recebeu muitos escravos, aquela coisa toda, até para homenagear, né? Foi publicado num jornal lá e conversando com a minha pedagoga na época, assim, Geisa, tenta dar um jeito para não perder isso aqui, ficou legal, né? E aí eu tive a ideia agora, falei, nós vamos fazer. E aí se tornou um livro. Qual a previsão, Geisa, para nosso telespectador? Para poder... Para ser publicado. Publicado, ele já está no site da Clube de Autores, já foi publicado lá. Com a gente não tem como o livro já está disponível no site. Para o telespectador. Geisa, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, tá certo? É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço mais uma vez e você, parceiro, né? Sempre.